Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Fraterna, essa casa que nos recebe, nos acolhe. Boa noite a todos presentes aqui, todos que estão com a gente também conectados pelo Instagram. E para que a gente dê início aos trabalhos da noite de hoje, eu convido todos vocês a primeiramente fecharem seus olhos, respirarem fundo, se conectar com o ambiente dessa casa, se conectar ao plano maior, a Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre, amigo, aos mentores dessa casa que muito antes de estarmos aqui já estavam preparando esse ambiente para que nos recebesse com tanto amor e com tanto acolhimento. Agradecer, obrigado Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Abençoados sejam os trabalhos dessa noite, que possamos aproveitar as palavras, os conceitos trazidos aqui, para que eles contribuam de fato com a nossa evolução nessa oportunidade maravilhosa que temos, que é a vida. Que assim seja, em nome de Jesus, graças a Deus. E agora, antes de receber nosso palestrante, eu vou dar alguns recadinhos rapidinhos. Dia 21 de janeiro, a gente vai ter entrega de roupas para os moradores em situação de rua. Então, caso vocês tenham roupas, calçados, principalmente masculinos, estamos precisando muito. Itens de higiene, sabonete, absorventes descartáveis, fraldas para adultos, o que vocês puderem. Caso vocês não tenham nenhuma peça de roupa para doar, a nossa dica é que você compre aqui no nosso bazar da Fraterna e doe. Olha que maravilha, você já ajuda duas vezes, ajuda a casa e ajuda também uma pessoa que precisa da peça de roupa. Dia 28 de janeiro, teremos também a entrega das cestas básicas para as famílias que são assistidas mensalmente aqui na Fraterna. Então, nós aceitamos alimentos não perecíveis e se você também quiser acompanhar essa distribuição, todos são muito bem-vindos. Vamos iniciar também o curso da Doutrina Espírita, maravilhoso, dia 27 de fevereiro. Esse curso vai acontecer todas as segundas-feiras entre 8 e 9h30 da noite. Tem alguém aqui que por acaso é a primeira vez que visita a nossa casa? Seja muito bem-vindo. Várias pessoas, maravilha, sejam muito bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito também do funcionamento da casa ou precisarem de outras informações, podem procurar qualquer pessoa daqui da casa. E também nós temos o nosso WhatsApp, 36448610, com todas as informações. Temos o nosso bazar lá embaixo, a livraria, e sempre estamos à procura de voluntários para que nos ajudem a dar continuidade no trabalho que a Fraterna só consegue fazer pelas pessoas que trabalham aqui, não é verdade? E também aqui temos o nosso palestrante da noite, maravilhoso, o César Freitas. Vou falar uma coisa, que a evangelização infantil volta dia 1º de março. Oh, ótima informação, obrigada. Evangelização infantil todas as quartas-feiras, a partir de 1º de março, Mocidade também, a partir do dia 1º de março. Então, se você também quiser vir trazer seus filhos, eles ficam na Mocidade, ficam na evangelização, enquanto a gente assiste a palestra aqui de quarta-feira. Obrigada. E vamos receber com muito carinho nessa noite César Freitas, do Núcleo Espírita Segue a Jesus, que vai falar para a gente hoje sobre o tema As comunicações do plano espiritual a quem solicita uma mensagem. Seja bem-vindo, César. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos repetir esse boa noite que nós estamos hoje na Seara de Jesus, iniciando o ano, e quem vem na casa do Mestre não quer um boa noite assim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. É esse boa noite que temos que iniciar não só o ano, mas a todas as nossas atividades em nossas vidas.
com vigor, com alegria e principalmente com gratidão. Gratidão por quê, César? Pela vida, a gratidão de estarmos aqui, todos nós, do plano físico, do plano espiritual, com essas oportunidades que é nos dedicada a cada dia durante 24 horas. Agradecemos em primeiro lugar ao nosso Pai Criador por estarmos aqui com saúde, a Jesus, nosso Mestre querido, de nos permitir estar em vossa seara, em vossa casa. A direção do plano físico da fraterna e a direção do plano espiritual, muita gratidão. Hoje inicio a minha jornada de 2023 com as palestras públicas, iniciando aqui na União Fraterna. Então é com muita gratidão que eu recebo este convite. E nos foi dedicado hoje um tema onde muitos de nós já tivemos a necessidade de solicitar uma comunicação, de querer uma comunicação, de querer um oi de alguém que já está no plano espiritual. Nós vamos falar sobre a comunicação entre o plano espiritual e o plano físico. Alguém aqui já foi ou necessitou um exemplo de pedir uma psicografia? Então, quem solicitou já tem uma experiência, né? E como que é principalmente a ansiedade de quem pede. Por quê? Nós encarnados temos, né, a grande oportunidade de se comunicar de um jeito muito fácil, né? Inventar o celular, coisinha que nos liga ao outro lado do planeta em questões de segundos, né? Antigamente, quando nós tínhamos a necessidade de comunicarmos com alguém, era através das cartas, lembram? Nós esperávamos ansiosas cartas dos nossos parentes e amigos que se encontravam muito distantes de nós. E era demorado, né? Eles mandavam, demorava às vezes dias, meses, aí nós respondíamos com o mesmo período de demora. Quando a coisa era mais urgente, existia uma coisa chamada telegrama, que quando a gente recebia, a gente ficava assim, porque quando vinha o telegrama, alguma coisa boa não era. Ou era cobrança ou era notícia ruim. Os mais antigos sabem do que eu falo aqui. Porém, a comunicação no nosso plano físico, ela se tornou uma coisa muito fácil, né, gente? Hoje é rápido demais a gente obter as comunicações. Muito rápido. Cezinha, muito fácil aqui, ó, entre nós, né? Eu estou falando aqui que é um monte de amigos, né, companheiros de trabalho, nos assistindo pelo Instagram. Sejam bem-vindos também, obrigado de estar conosco aqui nesta noite. É com muita gratidão que a vocês também nós damos uma boa noite. Então, hoje todo mundo tem essa facilidade. Porém, as comunicações com o plano espiritual não evoluíram de tal forma. É mais difícil. Vamos sair da premissa, mas será que existe mesmo essa tal de comunicação? Será que o pessoal não passa isso para nós e será que é verdade? Então nós vamos voltar um pouquinho, porque a doutrina espírita, né, nós kardecistas, trabalhamos embasados nas codificações de Kardec, e ao qual nós temos ladeado como espinha dorsal de nossa doutrina o Evangelho de Jesus. Então aqui temos que falar com conhecimento de causa, e algo que realmente traga para nós veracidade, respeito, né, e credibilidade. Para isso, temos que ter muita disciplina ao que passamos, e principalmente que sejam esclarecedoras essas informações. Então, para a gente iniciar aqui um pouquinho, nós vamos voltar um pouquinho ao tempo, né? No início das comunicações espirituais, era bem rudimentar, eram como
vamos dizer assim, fatos paranormais, vamos dizer nessa linguagem, aonde existiam alguns fenômenos físicos, aonde aconteciam algumas coisas que o pessoal não entendia. Em 1848, na cidade de Nova York, existia uma família chamada família Fox. Quem é estudioso da doutrina já sabe que eu vou falar das irmãs Fox. A Kate tinha 7 anos e a Margaret, que tinha 10 anos. Aonde elas começaram a ouvir batidas na parede. Olhavam, né? Em termos figurativos isso. Olhavam do lado de fora, não tinha ninguém. Dentro de casa ninguém fazia aquilo. E aquilo se repetia. E a família já tinha um histórico de alguns fenômenos dessa finalidade, acontecia com alguns parentes. Porém, imagina, se nós hoje, no dia de hoje, você ouvir uma batida na cozinha e não tem ninguém, o que acontece? Tu sai correndo, correto? Você não vai lá olhar. Imagina isso em 1800, né? Então, a espiritualidade, ela é muito sábia, o conhecimento é muito avançado em relação a nós no plano terreno. Sabia com quem mexer, a quem procurar. E essas meninas, um belo dia, a mais novinha, ela ouviu a batida assim, ó, né? E ela, instinto de criança, aí ela fez assim e respondeu. Aí foi feito perguntas: qual a idade dos meus filhos? Aí vinha 7 batidas, 10 batidas alternadas, enfim. Isso é história, como iniciou, e nós temos registrado, isso é fato, o início das comunicações. Porém, com o passar do tempo, principalmente na Europa, esses fenômenos físicos teve uma intensidade muito grande, muito grande. E o ser humano é um camarada esperto para ganhar dinheiro, né? Aproveitou todos esses fenômenos físicos, vamos chamar na época de paranormais, como atração de circo e como peças de teatro. E começou também o que? Os charlatões. Virou uma bagunça. Porém, existiam as comunicações sérias, mas virou tudo no mesmo patamar. Aí onde entra o nosso querido Kardec, homem estudioso, preparado pela espiritualidade, encarnado com essa finalidade para fazer o que? Uma codificação. Ou em outras palavras, vamos acertar a coisa. E Kardec trouxe, através da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, são os mais conhecidos. Tá? Aí nós começamos a ter o quê? Uma seriedade de como obter essa comunicação. Então vocês veem que demora, olha, eu estou falando em 1800, 1900, a gente chegar agora em 2023. E nós, como eu disse há pouco, estamos ainda engatinhando nas comunicações do plano espiritual para o plano físico. Então nós temos, né, a finalidade dessas comunicações. Os espíritos são alma dos homens que desencarnaram e retornaram no mundo espiritual. Através da mediunidade, esses podem entrar em contato com o mundo material, utilizando o intermediário que conhecemos como médiuns. Allan Kardec nos apresenta uma escala espírita, né, que esclarece a classificação dos espíritos e se baseia em um grau de adiantamento desses espíritos, nas qualidades que já adquiriram e foram retirando das imperfeições que teriam despojado ainda na matéria. Enfim, para essa comunicação acontecer de forma séria, de forma a qual Kardec trouxe a codificação,
gostaríamos que nós aqui encarnados estarmos aptos a isso. Então, existe o quê? O trabalho para a educação mediúnica. Como que funciona essa educação mediúnica? Eu vou falar pela minha casa, o Núcleo Espírita Série Jesus. Nós temos, quando iniciamos, que queremos ser um trabalhador da área espiritual, o primeiro ano que chamamos de primeiro ano básico, aí nós temos 2 anos, o primeiro e o segundo ano básico do Espiritismo, depois nós temos o primeiro e segundo ano de educação mediúnica e depois 2 anos de aprendiz do Evangelho. Então nós temos entre 6 a 7 anos de estudo para estarmos com responsabilidade e principalmente conhecimento para trabalhar com a mediunidade. Então, eu passo a vocês que as casas espíritas, a qual tem os preceitos do Evangelho de Jesus e prima pelo trabalho de amor fraterno, trabalham com a educação de seus trabalhadores através dos ensinamentos de seus médiuns, com conhecimento para o quê? Atuar nessas comunicações. Nós temos que ter muita responsabilidade aonde vamos pedir essas comunicações, ok? Não quero dizer que quem tem mais ou menos tempo de estudo para chegar a esse trabalho mediúnico tem maior ou menor grau de responsabilidade ou de trabalho fraterno. Não é isso. É que temos que procurar as casas que trabalham dentro da codificação e principalmente baseado no Evangelho de Jesus. Ok? Porque existe bastante lugar que vê a nossa ansiedade, a nossa dor e aproveita disso. Traz aos nossos ouvidos aquilo que queremos ouvir, mas temos que ter o filtro da razão. Tá? E essas comunicações, como eu disse, Kardec fez uma escala, tem as comunicações frívolas de baixo grau de seriedade, que é trazida por espíritos que ainda no plano espiritual gostam de fazer brincadeira. Entendeu? Então eles vão aonde? Nos trabalhos espirituais, aonde essa seriedade traz o padrão vibratório para que eles possam atuar. Aí existe também um outro padrão, onde Kardec traz as comunicações instrutivas. Tá? São comunicações sérias, que têm a finalidade principal de trazer os ensinamentos do plano espiritual para o plano físico, em todos os temas, ciências, moral, filosofia. Temos também que distinguir os verdadeiros e sérias comunicações a qual nos é dedicado. Tá? Então, nós vamos na parte prática como isso funciona. Momento de dor da perda de um ente querido, até principalmente seres humanos normais como nós, até nós espíritas, quando perdemos alguém a gente perde o chão. Com todo o conhecimento, com toda a doutrina que nos baseia, nós somos ligados muito forte à matéria. A gente gosta de beijar, de abraçar, de sentir a pessoa ao nosso lado. Mas uma certeza nós temos, que aqui quando nós chegamos no nosso nascimento, a única certeza é que um dia nós vamos ter o nosso desencarne. Só não sabemos quando. Nós estamos em uma fila e cada dia a gente dá um passo à frente. E, fora as fatalidades, nós temos um plano reencarnatório, um período de vida,
onde a gente faz a nossa vida, o nosso cotidiano. Nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que entram em nossas vidas por um período, saem, entram outros. Isso é o nosso dia a dia. Porém, quando alguém desencarna, quando alguém morre, vamos usar também esse termo, não é fácil. Existe uma lei, né, que não deveria nunca ser desobedecida, é a lei cronológica que nunca um filho deveria partir antes de um pai e de uma mãe. Mas não é assim que funciona. Porque pelos preceitos, os desígnios do nosso Pai Criador, cada um de nós tem o tempo que aqui necessitamos, né? E a maioria de nós, quando perdemos alguém, quando não temos alguém conosco, a gente quer saber como é que está. O que aconteceu? Fala comigo, pelo amor de Deus. Não é assim? Quem pediu aqui, que eu pedi para levantar a mão, quem já pediu uma psicografia, que é uma das comunicações mediúnicas mais corriqueiras para pedir uma comunicação, né? Mais conhecida, mais usual, né? Nós queremos ouvir aquilo que o nosso coração pede, né? Porém, existe todo um processo para que essa comunicação nos seja concedida. Primeiro, mérito. Nós temos que sermos merecedores de recebermos essa comunicação. Tá? Segundo, a evolução a qual o nosso irmão que desencarnou tenha condições para trazer uma comunicação e a permissão para trazer a comunicação. Ok? Ele tem que estar bom para trazer e permissão para trazer. Quando eu falei de mérito, o mérito que eu quero dizer é nós estarmos preparados para receber a comunicação. Ok? Nós vamos supor, a casa tem trabalho de psicografia? Não ser um desenvolvimento que às vezes vem alguma psicografia. Mas assim, um trabalho para atendimento ao público, não. Vamos, de forma subjetiva, que a fraterna teria o trabalho de psicografia. Então, como é que funciona? Nós temos alguém que desencarnou, como aqui estamos hoje nessa oportunidade, a gente tem o quê? Nós temos um protocolo para pedir essa comunicação. Então eu vou usar mais ou menos como é usual da nossa casa lá, tá bom? A gente chega a casa, é recebido pelos nossos colaboradores, nos orientam como que é o processo e nós fazemos uma ficha com os dados nossos, telefone, e-mail, aí colocamos os dados de quem desencarnou, nome da pessoa, data do desencarne, ok? E essa ficha fica para ser feito através do seu trabalho, no dia que tem o trabalho da psicografia, se tem alguma comunicação. Como que é essa ficha? Quando nós escrevemos, vamos voltar um pouquinho antes de falar da parte que a gente escreve. Pensamento, ele é. Veja um Cristo Redentor. Visualizaram na mente o Cristo Redentor? Nós somos até o Rio de Janeiro e voltamos. Se eu falar Torre Eiffel, nós somos até Paris e voltamos. Essa é a força do pensamento. E se eu tenho essa energia, ela é verdadeira, ela é de fato, correto? Então tudo que eu penso tem força e muito. Até mais do que uma palavra, até mais do que um ato. Então peraí, Cezinha, então se eu pensar uma coisa errada, vai. Mas tem um problema, gente, ela volta. É a lei da ação e reação. É a causa e efeito. Que nem bolinha de ping-pong, você joga na parede assim, ó. Ela não volta pra gente. Você jogar com mais força, ela volta mais rápido. O pensamento é igual. Então essa energia, quando nós vamos lá fazer a ficha pedindo
com quem a gente quer uma comunicação na psicografia, eu não estou pondo minha energia, ou seja, está aqui impregnado aquilo que eu quero. No dia do trabalho, vai se iniciar o trabalho, tem todo um protocolo, um procedimento do trabalho. Os médicos que trabalham na psicografia, é colocado essa ficha nessa mesa onde eles estão sentados. Até que alguém pega e comece a escrever. Ou, quando falo alguém, um médico que trabalha na psicografia. Tá? Como que é o processo para essa comunicação? Hoje, quando eu vou falar no celular, eu tenho que ter a linha telefônica, eu tenho que ter o sinal, não tem? Tem o chip. E o chip, ele está dentro do aparelho, tem uma energia, que é a bateria, e ele manda, né, para as antenas até encontrar lá o celular dela. Aí eu converso, correto? No plano espiritual, como é que funciona isso? Padrão de vibração, o pensamento, o mérito que eu disse, tudo isso está interligado. Aí eu quero receber a comunicação. Será que eu consigo? Será que eu sou merecedor? É a primeira pergunta que a gente coloca para nós mesmos. Será que eu sou merecedor? Será que vai vir a comunicação da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha filha, do meu irmão, do meu esposo, da minha esposa? Acalme o coração. Tudo é no tempo de Deus e não no tempo dos homens. No plano espiritual, quando nós desencarnamos, quem vem a primeira vez, né, e não tem o contato com a doutrina, vê aqui nós declinarmos com tanta facilidade sobre o plano espiritual, e fala, meu, esses caras têm tanta certeza, né? Porque é fato, o plano espiritual está aqui, juntamente no mesmo nível que nós estamos aqui, ó, não é céu, não é inferno, estamos aqui na crosta, todo mundo junto, em dimensões diferentes. Houve o desencarne desse nosso irmão, certo? Vamos, na hipótese que ele aceitou o desencarne, ele entendeu que partiu, está tudo bonitinho. Tem aqueles que não aceitam partir, acho que ainda está vivo, aí a gente não vai conseguir comunicação. Aqueles que já aceitaram, né? Eles estão em um processo de tratamento no plano espiritual. Quando a gente nasce, bebezinho não precisa ter alguém que dê mamar, que limpe, que cuide dele, correto? Quando a gente desencarna, vocês acham que é diferente? Vai ter alguém para cuidar de nós. Primeiro que a gente não está entendendo o que está acontecendo e a gente quer voltar. Não quer deixar a família da gente. Entendeu como é que é? Então, nós recebemos através ou de entes queridos que já estão no plano espiritual e principalmente das equipes fraternais que nos recebem, nos auxiliam, tratam da gente. Aí a gente está aqui, ó, pedindo psicografia. Vai, aqui na União Fraterna pede, vai na Casa do Caminho pede, vai no Segue a Jesus pede, vai lá no Caminho Damasco pede, a gente vai pedir em todo lugar, porque a gente quer ouvir, sentir alguma coisa. Não é assim que ele já pediu? Que a gente acha que em vários caminhos, várias casas a gente vai conseguir. Acalme o coração. Tudo vem ao seu tempo. Voltando àquele protocolo a qual a gente está fazendo o trabalho da psicografia, tá? Os espíritos que já estão desencarnados e têm a permissão, a autorização para trazer uma mensagem, vai aonde? Nas casas espíritas. Ok? Nós estamos acostumados, muitos de nós, de ler e ter como fonte as psicografias do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, Chico, que trazia psicografias com detalhes de vírgulas, assinaturas iguais, detalhes que traziam uma veracidade imensurável, correto? Certo, gente? Agora, não é assim
que a gente vai receber indo em outras casas. Primeiro, que o Chico era um médium totalmente diferenciado. A sua equipe fraterna espiritual, né, com a mediunidade dele, conseguia trazer com detalhes. Então, hoje, a psicografia que a gente pede, ela vem trazer detalhes, vai trazer, mas não aquilo que a gente almeja. E quando a gente pega a psicografia, a gente acha que não é da pessoa transmitindo isso. Correto? Porém, tenha certeza, como eu disse no início, se você está em uma casa que trata com seriedade, com amor fraterno, os preceitos de Jesus, ela não vai trazer algo inventado. A psicografia acontece nesse trabalho, o irmão comunicante, o espírito, vem até o médium. Lembra que eu falei que tem vários que trabalham, essa fichinha vai passando de um para o outro? Aquele que tiver o padrão de vibração próximo daquele irmão que vai passar a mensagem, é que traz a mensagem. Muitas vezes, quem desencarnou não vem para trazer a mensagem. Vem alguém trazer a mensagem, que está cuidando dele. Então, por isso que às vezes não tem detalhes que a gente quer. Entenderam? E mais uma coisa, a gente cria uma expectativa muito grande numa psicografia. A outra coisa, eu pedi, a pessoa que estou pedindo já desencarnou há 20 anos, nunca recebi nada. 20 anos na nossa contagem, 2 dias no plano espiritual ou 2 horas. O tempo é diferente. Então, como que a gente consegue mensurar? Com uma semana eu consegui. Não vou questionar. Cada caso é um caso. Então, estou mostrando a todos nós ainda somos muito rudimentares entre essas comunicações. Acredito eu, daqui a um tempo, nós vamos ter algum aparelho que a gente vai falar, vai facilitar até a vida do médium. E do plano espiritual principalmente, porque o médium dá trabalho, viu, gente? Ele estuda tudo isso que eu falei, mas chega lá no dia, sabe? Ele não está legal, ele bloqueia. E aquele espírito comunicante teria que ter a frequência dele. Então, N fatores. Tá? Não só a psicografia tão mencionada por nós aqui, nós temos também, né, vidências, médiums videntes, que às vezes ele está ao seu lado, tem essa mediunidade e vê ao nosso lado pessoas já desencarnadas e consegue trazer mensagem. O médium vidente, quando muito preparado, ele traz essa mensagem de forma tranquila, a ponto que quem está recebendo esteja preparado para receber. Então existe muita responsabilidade, né? Essa evidência, ela se faz muito presente quando a gente está nos trabalhos mediúnicos. Muito. Por experiência própria, é como nós estivéssemos aqui. Eu estou aqui, trabalho mediúnico, vendo todos vocês. É exatamente essa visão do plano espiritual. Nós temos muito medo de fantasma. Hoje é esse nome, fantasma, não tem? Não temos? Ou tem alguém aqui que não tem? Levanta a mão. Gente, ninguém levantou a mão. Você que não está aqui vendo público. Aí eu faço uma pergunta. Levante a mão quem tem medo de ver o espírito. Verdadeiramente. Nota um monte de corajoso aqui. Medroso são pouquinhos. Se algum de vocês que não levantou a mão for abrir a porta do quarto dar de cara com alguém que já morreu, vou falar assim, você sai correndo, desmaia ou vai conversar com ele? Desmaia. Desmaia? Então por que não levantaram a mão? Eu levantei. Né? Gente, é a pergunta que eu faço. Todo mundo quer ver, quer conversar, mas se vê, sai correndo. Eu faço uma pergunta. Quem já teve uma vovó que desencarnou? Um vovô, um papai, uma mamãe? Vocês amavam eles aqui no plano físico? E se ele aparecer para você, você vai correr, vai desmaiar ou vai abraçar? Não sabe? Vai desmaiar? É teu pai e tua mãe, gente. É teu avô, tua avó. Só que não está na matéria. Então, quer dizer, só porque passou por plano espiritual, eu tenho medo? É esse bloqueio que vocês estão falando que atrapalha nas comunicações. Então, nós mesmos
somos bloqueadores das comunicações. Entenderam? Porque muitas vezes a gente não consegue receber uma comunicação da espiritualidade, porque a gente quer, mas se a gente vê, a gente morre de medo. Se eu sentir, então eu desmaio. Por isso que o médium tem que estudar. O médium tem que estar preparado. Não é simplesmente começa a frequentar uma casa, é legal, sabe falar, né? Põe para trabalhar. Vai dar um problema enorme para ele, né? E principalmente para a espiritualidade. A coisa é séria. Eu, quando comecei os meus trabalhos, via um monte de coisa. Aí eu falava comigo, estou viajando na maionese. Né? E eu ficava quietinho nas aulas, de aula prática, né? Até que um dia, isso eu vou contar para vocês, eu conto já para muitas pessoas, eu estava num trabalho de evidência, e eu falava, tudo que eu estou vendo é obra da minha cabeça. Até que a minha avó apareceu na minha frente. Né? Eu olhei e falei, nossa, que saudades. Aí eu comecei a chorar, os olhos fechados, concentrado. Né? Comecei a chorar. Ela olhou para mim e falou assim, quando é que você vai por respeitabilidade e ver que isso não é brincadeira? Desse jeito. Não falo até arrepia. Isso já faz mais de 20 anos. Foi dali em diante que eu falei, não, a coisa é séria. Porque eu sabia como minha avó falava. O jeito que ela falava comigo, ela falava assim, camarada, tenha respeito, né? Ela está falando sério. E ela falou assim, camarada, quando que você vai ver que é sério? E minha avó, a avó Undina, ela era benzedeira. Lembra todo bairro de uma benzedeira? Dizia as crianças de, né, quebrando, né, desfirado, eles eram. Minha avó era benzedeira. Uma pessoa de um coração fraterno enorme. Uma pessoa que me ensinou a fazer o bem. Através do, né, do seu exemplo. E ela que veio trazer o recado para mim. Aí eu falei, opa, a coisa é séria. Desse momento, eu, durante os trabalhos, aí comecei a dar respeitabilidade e vi que vinham as comunicações para mim através da evidência. A psicografia era muito difícil. Eu escrevia tudo errado, né? Porque tem vários tipos da psicografia. Tem a mecânica, tem a intuitiva, tem vários, né? Mas na evidência para mim ficou fácil. E a gente desenvolve esse, como eu posso falar, esse trabalho fraterno. Não é dom, não é exclusivo. Todos nós nascemos com a mediunidade dentro de nós, porém tem que ser trabalhado. Ah, César, todos nós? Sim. Aqui quem trabalha, faz um caminho todo dia, a gente tem uma rotina, né? Pegar aquele horário, ou o ônibus, ou o carro, faz sempre o mesmo caminho, faz? Não é assim? Aí um dia do nada você pega e muda o caminho. Do nada, não vou por aqui. Você acha que é por acaso? Não, né? Algo disso a gente desvia, a gente não sabe por quê. Isso é mediunidade. Você entra num lugar, está tudo bem, tudo bacaninha, tudo certo. Aí chega alguém, né? Ali participa do bate-papo, você sente um negócio, você quer sumir dali. Não é nada pessoal, você nem conhece pessoal, mas você quer sumir dali, você não sente legal. O que é isso? Mediunidade. Algo te diz que o padrão vibracional não está legal. Não quero dizer que a pessoa que chegou fez isso. Estou falando de coisas que a gente sente. Né? Você nunca foi num lugar, você tem dentro de uma casa ou uma loja, um lugar que você nunca foi. Você quer sair dali rapidinho, já sentindo isso? Já? Uma dor de cabeça do nada, você saiu de um lugar, dor de cabeça passa. Já sentiram isso? Mediunidade, de forma bem sutil. Então, quando a gente trabalha essa mediunidade, com seriedade, com estudo e para o trabalho fraterno, nos preceitos de Jesus, a gente consegue ajudar a quem precisa, a quem vai buscar essa comunicação. Alguém que precisa saber que do lado de lá, alguém que partiu está bem. Gente, o plano espiritual é exatamente como aqui. A gente não vai desencarnar e vai tocar arpinha, ou foi mal, vai para lá para baixo. Ah, você está legal, fica aqui, ou você é bacana, vai lá para cima. Não é assim. É o mesmo plano, com as mesmas dificuldades, com gente boa, com gente ruim. Porém, com diferencial, tudo aquilo que nós já vivemos em outras vidas, aparece tudo de novo. Aqui não, aqui a gente só lembra dessa, né? Quem a gente foi na última, a gente não sabe, graças a Deus. Então, nós temos que
críticas fraternas e verdadeiras quando nós a buscamos em lugares que assim trabalham. Sejam pacientes quando pedem. Não acontece do jeito que a gente quer. E muitas vezes não vem escrito o que nós estamos esperando. Mas ali, com certeza, deve ter detalhes que vai trazer a veracidade. Tenho certeza disso. Alguém aqui que pediu vou falar psicografia, recebeu a psicografia e deu para sanar a dor do coração? Quem pediu pode falar. Pode relatar para nós, por favor. Fala para o pessoal. Recebi da minha mãe, foi a primeira vez que eu tinha pedido, nem achei que viesse, e as palavras foram exatamente, inclusive a maneira como ela se dirigia a mim, foi a maneira como estava na carta. Ela usava, na carta veio os mesmos termos que ela usava quando falava comigo, por isso que eu percebi a veracidade disso, porque inclusive foram coisas muito particulares na carta, que não tinha como as pessoas saberem. Por isso que me confortou bastante. Você já trabalhava na doutrina? Já. Tá. Qual o seu nome? André. O André. Mais alguém? Pode falar, nós estamos aqui em família. Tenho vergonha. Eu vou relatar para vocês um episódio, que é aquilo que eu falo, eu sou muito teimoso, né? E nesses trabalhos na área de ensino do Segue Jesus, né? Eu como aluno, hoje eu tenho a oportunidade de estar participando da área de ensino do Segue Jesus nos mediúnicos, né? O curso primeiro e segundo mediúnico, onde a gente trabalha tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas quando aluno, eu sentia as coisas, mas eu era muito difícil de acreditar, né? E eu recebi em uma dessas aulas, onde nós fizemos a psicografia, eles dão uma prancheta para nós, as aulas assim, né? Lápis, aí os nossos dirigentes, a gente sentava em cadeiras igual vocês, assim, no círculo, né? Faz toda uma preparação, né? Tem oração, prepara o plano espiritual, entra e começa as explicações. Aí eu estava lá, caminho fechado e tal. Aí eu queria um ditado no ouvido, tá? Aí eu comecei. Escrevi umas 4, 5 folhas, de um jeito diferente, porque a gente não escreve com a mão da gente, é diferente. Eu escrevi, terminou. Quem quer ler, um leu, outro leu. Aí terminamos. E a minha coordenadora do trabalho, todo mundo devolvia essas psicografias e ficava na casa para levar para o pessoal. Isso, essa pode levar. Aqui eu escrevi. Tá bom. Aí levei aqui. Ficou em casa, gente, uns 2, 3 meses. Vou lá. Aí vinha na minha mente, psicografia, né? E veio escrito o nome Alcina. Gente, eu não conheço um Alcina. E depois desses 2, 3 meses, eu falei para minha mãe: mãe, lembra o curso que eu estou fazendo? Minha mãe estava iniciando o curso base, eu já estava no segundo mediúnico. Naquela época era 4º ano. Falei: mãe, vim para uma psicografia assim, sensata, uma minha Alcina, não conhece ninguém. Ela parou assim e falou: filho, a Alcina era a mãe do teu tio. Meu tio? Era o tio Arnaldo. Falei: é verdade. Tá bom, leva para ele. Falei: tá bom. Gente, meu tio e minha tia eram católicos, certo? De carteirinha. Muita fé. Falei: como que eu vou falar? Eu tenho uma carta da mãe dele. Eu não tinha bagagem, conhecimento na doutrina para poder chegar e falar: olha, é assim, sabe? Eu fui umas 3 vezes lá, não tive coragem. E aquilo vinha direto na minha mente. Até que no domingo, nunca me esqueço, eu fui. E naquele dia não estavam meus primos, só estava minha tia e meu tio. Aí peguei, sentei, conversei, nada de falar da psicografia. Até que eu falei: tio, olha, eu sei que o senhor é católico, né, apostólico, eu estou fazendo um curso assim, sensado, no centro espírita, aí nós falamos de psicografia. E olha, eu recebi aqui uma
cartinha, ele escrito Alcina. A única Alcina que eu conheço era a senhora sua mãe. Aí ele, então, muito carinhoso, falou: minha tia, Elza, vem cá, senta aí. César trouxe uma carta da minha mãe. Ele não riu, mas eu senti o tom de deboche. Lê para mim. Tá bom? Comecei, né? E era difícil de ler, porque a letra era muito difícil. Quando eu cheguei na segunda folha, esse homem despencou em choro, compulsivamente. Eu travei, falei: meu Deus do céu. É isso que eu falo da responsabilidade, né? A minha tia teve que acalmar ele. Antigamente a gente dava água com açúcar para acalmar o cara, né? Pega uma água com açúcar para ele. Aí deu, ele acalmou e falou: lê de novo. Aí eu li de novo, ele chorou mais calmo. Eu terminei. Aí ele falou assim para mim: está escrito aí o fato que aconteceu, ainda era solteiro, né? Era casado com a tua tia. Só eu, meu pai e minha mãe sabemos. Muito obrigado. Ele pegou, dobrou e me agradeceu e me abraçou. Aí eu falo: dá para contestar a espiritualidade? Eu nem sabia de detalhes. Para mim era aquilo, algo que veio para eu escrever. Então, pessoal, tudo que a gente faz, nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar. Os tempos de hoje, os dias de hoje, a credibilidade a tudo está muito fino, está muito, sabe, muito sutil. Parece que hoje o errado é certo, a verdade virou mentira. Nós temos hoje o ser humano tão focado nas mídias sociais que muitas vezes a gente não está tendo tempo de sequer parar para uma leitura, um livro, refletir um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre a vida, sobre a família. O nosso dia a dia já é maçante. Todos nós aqui temos nossas obrigações, somos pessoas que temos nossos deveres e direitos. Todo mundo aqui vira o mês tem que pagar aqui um boleto. Então a gente corre atrás do dia a dia para sobreviver, não é assim? Ainda temos que achar um tempo para fazer tudo que precisamos e o que queremos. Aí sobra um tempinho desse tamanho assim. Isso tudo nos distancia da fé, nos distancia do Cristo. Levanta a mão verdadeiramente aqui quem faz oração ao despertar pela manhã. Levanta a mão quem faz à noite, agradecendo que chegamos, estamos incúlume e bem. 50%. Não estamos aqui criticando ou dando valor a quem faz. A oração matinal nos prepara espiritualmente, nos protege para um dia que vai se iniciar. Primeiro agradecendo a vida, agradecendo a Deus por mais um dia. Correto? A gente olhar no espelho e não só escovar os dentes ou fazer a barba, é olhar para nós e falar: ó, 24 horas para a gente, ó, ser feliz. Deus nos dá todo dia o presente, né? Está aqui, ó, o presente. Ontem já foi, amanhã, não sei. E nós temos que ter a oportunidade, pessoal, de nessas 24 horas, fazermos o melhor. Lembrar que ao nosso lado tem pessoas em situações muito mais difíceis que a nossa. Tem pessoas que não têm um teto, que não têm um prato, um alimento para comer. Tem pessoas que não conseguem levantar, não conseguem tomar banho sozinhos. Muitos em dentro do hospital. Né? E nós aqui, firmão, bacanão, a gente acorda assim, olha para a gente até raiva. Porque a gente só está preocupado com as coisas. Não é assim que está funcionando? Então nós temos que escolher. Eu continuo nessa marcha, eu vou ser feliz. A felicidade não está nos bens materiais. A felicidade está aqui dentro de cada um de nós. Cada um é feliz do seu jeito. Do seu jeito, com o que tem. Temos que trabalhar, almejar mais, ser mais, providos. Sim, é a lei da vida. Mas a gente tem que fazer com sabedoria. A gratidão tem que ser constante em nossas vidas. A gente, quando vai ficando mais velho, a gente começa
ver a vida de uma forma bem diferente. Quando você é jovenzinho, a milão, tudo certinho, funcionando, você dorme 2 horas, tá legal, né? Você tem uma visão de vida. Você não quer perder um segundo. Aí quando você vai avançando, as tuas prioridades mudam. Aí você chega numa idade onde você fala, poxa vida, hoje eu aprendi a fazer a coisa. Aí o corpo já não ajuda mais. Você está cansado. Você dirige 2 horas, você dirige 18. Muda tudo. Por isso que eu falo, né? A gente vai amadurecendo, a experiência vem, mas o velho corpo não ajuda. Então a gente tem que saber conciliar isso tudo para viver bem e sermos felizes. Né? E depende de quem? Do meu vizinho, da minha esposa, do meu marido, depende do meu pai, da minha mãe, depende do plano espiritual, não, depende só de mim. Fazer com que eu consiga estar melhor, que eu consiga melhorar o meu astral, que eu consiga estar mais disposto com a vida, uma visão mais positiva. E um caminho que eu falo facilita e curta muito essa estrada é você estar ao lado de Jesus. Você está ao lado do Cristo. É Ele que é uma força motriz que a gente ergue. Quando eu perguntei aqui quem ora de manhã e à noite, não é para saber quem ora e quem não ora, se está certo ou está errado. É que aquele que faz a oração tem aproximação com Jesus no plano espiritual, é mais suave. Posso garantir. Eu garanto isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo. O que ora, o que não ora, tá? Esquece. Quando está tudo bem, você está bacanão. Conta em dia, emprego garantido, ganhando bem, carrão que está cheio, tudo bacaninha, passeando, comendo em bons restaurantes. Às vezes você lembra de rezar, você lembra de agradecer, você lembra de Jesus? A maioria. Eu digo, estou falando besteira? Mas vocês podem me corrigir. Eu falo aqui, não sou dono da verdade, não. É, bastante. Agora, quando a gente vai, recebe, manda fazer um exame, a gente recebe um diagnóstico que não está bacanão. A gente vai correr, brincar, vai para o restaurante para comemorar? Ou a gente ajoelha e pede a Jesus um socorro? É, né? Então, se é nas horas difíceis que a gente corre a Deus, corre ao Mestre Jesus, por que eu não posso fazer isso quando está tudo bacanudo, tudo legal? Facilita ainda mais, porque a gente adquire, vamos falar, moedinhas de bem, positivas, de amor, que faz com que as nossas penalidades que temos que passar sejam mais suaves, sejam mais amenas. É o tal do mérito que eu falei agora há pouco, que tem que ter mérito nas coisas. É quando a espiritualidade sabe que a gente quer o bem das pessoas, que nós queremos o melhor, não prejudicamos a ninguém, que não é mais do que obrigação. Isso nos traz o quê? Uma redoma, uma egrégora, uma atmosfera de luz, de amor, que facilita a vida da gente. Para de pensar naquele que te fez mal, que te prejudicou. Para de criticar a vida dos outros. Para de ver que o seu irmão, a sua irmã, sei lá quem, está bacanão, está melhor que você luta pra caramba e não tem sorte. É assim que a gente pensa. Para com isso. Seja grato pela tua vida. Você vai ver como muda tudo. Tudo aquele ranço negativo sai de volta de você, bate um solzão bonito de energia boa e a coisa flui legal. É assim que funciona. Mas para isso, nós temos que ser humildes e ter o nosso coração sensível bem. Essa é a regra. Gente, deu quase 1 hora que eu estou aqui falando, né? Eu falo demais, né? Mas é tão gostoso a gente poder trazer algo que pode nos auxiliar, uma ferramenta que no dia a dia nos traga um benefício. Ninguém aqui, quando vem a esse púlpito, é o dono da verdade, o dono da razão. Mas aquilo que nós temos como conhecimento de causa, embasado nos estudos do Evangelho de Jesus, por que não partilhar? É que nem você ter um bolo de chocolate lindão, gostoso, né? Aí você fala, não vou dar para ninguém, você põe no fundo da geladeira. Se você não comer rápido, vai azedar, vai?
Agora, se você der um pedacinho para cada um, você vai comer, todo mundo vai comer. É isso que a gente tem que saber partilhar o nosso amor, as nossas orações, aquilo que, como foi dito aqui no início pela nossa colega, quando você tem aquela roupinha que está lá no guarda, sabe aquela que você fala assim, um dia eu vou usar. Aí eu gosto tanto, eu demorei para comprar, porque ela que marca. E está lá, você nem cabe mais na roupa, mas ela está lá, porque ela é que marca, você demorou 3 meses para pagar. Você não dá danado. Livra dela, dá para quem precisa. Tenho certeza que aquele buraco no guarda-roupa vai vir uma novinha que marca bonita e mais barata. É a lei da ação e reação. Então nós temos que ser fraternos de verdade, né? Gente, cada um do seu tamanho, do jeito que pode. Eu não posso materialmente, vem ajudar aqui na casa. Está precisando de colaborador. Ah, mas eu preciso estudar. Não, estudo é outra conversa, é trabalhar na mediunidade. Aqui para ajudar no bazar, para receber as pessoas, o pessoal vai dar um treinamento, todo mundo bem-vindo. Aqui a gente vive de união fraterna. Está no nome da casa. E a espiritualidade que está aqui conosco, que está cheia, a casa está cheia. Você não imagina, está ali no corredor, está lotado. Eles precisam. Agora é o recado para finalizar. E você que está em casa também. O plano espiritual pede que nós brasileiros oremos de verdade, com fé, pelo nosso amado Brasil. Porque essa união de amor vai trazer dias bons e melhores. Tenhamos todos nós esse amor para doar a quem precisa. Amor é vibração. A única coisa que a gente traz fiel do nosso Pai Criador é o amor. É nato dele. Então essa parte nossa, do nosso Deus interior, a gente tem que partilhar com quem precisa. Não só com os dentro de casa, com aqueles que a gente gosta. Com todos. Até com aquele que pisou no calo da gente. É difícil, mas não é impossível. Que é um tema com uma outra oportunidade. Nosso muito obrigado a todos vocês por nos ouvir, né? Por iniciar hoje a minha primeira oportunidade nas palestras públicas. Obrigado à casa, a toda a espiritualidade que aqui nos assiste. O nosso muito obrigado. Você que está em casa através do Instagram, gratidão por permitir que a união fraterna, através dessa oportunidade, esteja em seu lar. Que a luz do nosso Mestre Jesus, a todos nós aqui, a você que está nos assistindo, envolva cada cantinho da casa, com amor, com luz, trazendo vibrações, sabe, que higienizam, equilibram, que tragam a paz que a gente precisa, aquele alimento que será preparado toda semana aí na cozinha, seja fluidificado junto com a água, que é o remedinho do corpo e da alma, e que Jesus, na sua imensa e maravilhosa coração de amor que Ele tem, abençoe a todos nós. Muito obrigado, um mês maravilhoso, um ano maravilhoso, e espero encontrar vocês novamente aqui na União Fraterna. Beijo no coração de vocês. Pessoal, tá vendo? A gente fala aqui, gosta de fazer, né, com muito coração bom as coisas, né? Fui convidado para fazer encerramento. Então nós vamos nesse momento amenizar as luzes aqui, mas o principal do encerramento é a energia que nós vamos receber do plano espiritual que está aqui. Então nós vamos acalmar os nossos corações. Acalme o coração de tudo que nós ouvimos, tranquilizem. Fechem os olhos aqueles que se acham confortáveis fechar. Soltem o peso dos ombros. Vamos lá, solta o peso dos ombros. Isso. E assim, refeitos e com gratidão em nossos corações, nós vamos para a prece final. Nós vamos agora agradecer por tudo aquilo que aqui recebemos. Você em casa, receba através de toda a equipe espiritual que vos assiste, junto conosco. Tranquilidade, que seja feito uma energização a cada um de nós. Corpo físico, perispírito e espírito alinhado com
aquele que tem um dodói, que possa ser curado, aquele que tem uma mágoa, que possa ser suavizado, aquele que tenha saudade, que tenha compreensão, e aquele que mais necessita do abraço de Jesus, sinta-se assim, abraçado por Ele neste momento. E Senhor, eu vos peço permissão como prece de encerramento, fazermos a prece das fraternidades. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis Mestres Celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Senhor Jesus, Mestre querido, equipe fraterna que nos assiste, despeça-nos em amor e paz, e que esta egrégora de amor e de luz aqui em vossas casas nos acompanhe por todos os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Bom retorno a todos, o nosso muito obrigado, e voltem mais vezes. A você que veio a primeira vez, o nosso muito obrigado. Volte sempre. Obrigada a todos. Voltem aos seus lares em harmonia. Você que nos assistiu, muito obrigada por estar conosco. Caso vocês tenham se sentido tocados pela palestra de hoje, convido vocês a encaminharem através do Instagram essa palestra para que seja acompanhada por outras pessoas. E muito obrigada pela sua presença. Até semana que vem.